Então, olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei como que vocês vão, ah, quando vocês vão ver. Espero que as férias tenham sido boas e hoje a gente vai retornar à nossa função orgânica, né? Então, a gente está estudando hidrocarboneto, a gente estudou funções oxigenadas, a gente estudou álcool, né? E hoje a gente vai dar prosseguimento a isso. Então, a gente viu que para ser um álcool tem que ter uma hidroxila, ou seja, um OH ligado a um carbono saturado, né? Ou seja, um carbono desse aqui, né? Onde esse carbono ele não tem nem duplas e nem triplas ligações. E aqui, né, são exemplos aonde o oxigênio está, né, ligado a uma cadeia carbônica. A gente vai ver cada função orgânica dessa. Hoje a gente vai ver uma função orgânica chamada de fenol, né? Aqui são as variadas funções oxigenadas, álcool, fenóis, cetonos, ácido carboxílico, aldeído, éster, éter e sais de ácido carboxílico. Então a gente vai começar estudando os fenóis. Então, o que é um fenol? Então, o fenol é todo composto orgânico que possui uma hidroxila, ou seja, um OH, ligado a um composto aromático. Para ser um composto aromático, a gente definiu que precisava ser um ciclo, ou seja, essa cadeia carbônica aqui ela é fechada, tem 6 átomos de carbono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, e ela tem 3 duplas ligações, onde essas 3 duplas ligações elas estão alternadas. E a movimentação dessas 3 duplas ligações forma-se um anel aromático. Então, além de ser chamada de fenol, essa função orgânica também pode ser chamada de hidroxibenzeno, ou se não benzenol, ou se não de ácido fênico, né? Mas geralmente é chamada de fenol, né? Na maioria dos casos. O nome mais comum é fenol, por isso que apresentei a função orgânica como fenol, né? Então, o fenol ele tem várias formas de dar nome a ele. A nomenclatura dele, a forma de dar nome, é diferenciada. Existem 3 tipos, né? A gente vai ver as 3 formas de dar nome e vocês vão poder escolher, né? Qual que vocês querem usar durante os nossos exercícios. Mas é bom vocês saberem as 3 formas, porque a gente não sabe como que vai cair na questão, né? Então, aqui. Então, a primeira coisa que a gente observa é que esse aqui é o carbono de número 1. Então, o carbono de número 1 sempre vai ser o carbono que estiver ligado à hidroxila. Então, né, por ser um ciclo, a gente tem que numerar, né? Não só por ser um ciclo, mas por ser uma cadeia carbônica, a gente tem que numerar essa cadeia. Então, aqui é 1, aqui é o carbono de número 2, né? A gente observa que nesse carbono de número 2, a gente tem uma ramificação, ou seja, um CH3. Então, qual é o prefixo para um carbono? Met. E por ser um substituinte, uma ramificação, ele termina em il. Então, por isso é um metil. Então, a gente observa que no carbono de número 1, a gente tem uma hidroxila, aonde recebe o nome de hidroxi, e no carbono de número 2, a gente tem um metil, né? Então, 1 hidroxi, 2 metil. E qual é o nome desse composto aromático? É benzeno. Então, é 1 hidroxi, 2 metil, benzeno. Ou, se não, outra forma de nomear é você dizer que aqui no carbono de número 2 temos um metil, né, um CH3, e o que o restante é um fenol, né, porque você tem uma hidroxila ligada a um benzeno, né? Então, temos o fenol. Então, pode ser 2-metilfenol. Ou, se não ainda, tem uma outra forma de dar, que é chamada as posições orto, meta e para. Então, a posição orto, ela sempre vai ser adjacente, ou seja, do lado da hidroxila. Então, 2CH3. Então, isso aqui é orto, né? A posição orto, né? Ortometilfenol. Aqui, digamos, se esse CH3 estivesse desse lado, também seria um orto, né? Porque está adjacente ao OH, hidroxila, né? E aqui seria o carbono de número 2. Lembrando das prioridades. Primeiro, a gente tem o grupo funcional, depois as insaturações e depois as ramificações, né? Então,
esse composto aqui, né? Esse segundo composto, a gente vê que tem, como eu já falei, no carbono de número 1 é onde fica a hidroxila, então é 1 hidroxi, 3 metilbenzeno, né? 1, 2, 3. Porque no carbono de número 3 eu tenho uma metila novamente, né? Um grupo metil. Então, 1 hidroxi, 3 metilbenzeno. Ou se não, aqui ó, 1, 2, 3, 3 metilfenol, porque o restante é um fenol. A gente tem um benzeno ligado a uma hidroxila, então isso dá um caráter de fenol. Ou usando a nomenclatura orto, meta e para identificar as ramificações, aqui seria a posição orto e aqui seria a posição meta. Então, aqui eu tenho metil, né, M, metilfenol. Ou a gente ainda tem uma outra posição possível para substituinte, né? Então, aqui no carbono de número 1 é hidroxi. Então, 2, 3, 4. E aqui a gente tem um carbono de número 4. Então, eu posso falar aqui 1 hidroxi, 4 metil, né? E benzeno, porque é o que sobrou, né? Então, o nome do composto poderia ser 1 hidroxi, 4 metilbenzeno, ou se não, 4 metil, né, que é o CH3, 4 metilfenol. Ou se não, orto, meta e para metilfenol. Então tem três formas de a gente nomear o composto, né, a função orgânica chamada de fenol. Então, durante os exemplos, eu vou apresentar sempre as três opções ou duas opções, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, é um fenol? Sim. Por que eu sei que é um fenol? Porque eu tenho uma hidroxila, né? O OH ligado a um benzeno. Lembrando que o benzeno ele pode ser tanto representado pelas três duplas ligações, como foi apresentado no slide anterior, ou se não somente com esse círculo, com essa circunferência, que significa que é um anel aromático, né? Porque esse anel aromático ele adveio, né, oriundo, ele vem do movimento das três duplas ligações, né? Então, a gente pode representar também através de um círculo, e continua sendo um fenol, né? Então, aqui a gente tem um fenol, aqui no carbono de número 1 a gente tem uma hidroxila, e no carbono de número 2 a gente tem qual é a ramificação? Vamos nomear. Eu tenho quantos carbonos? 1, 2. Tenho 2 carbonos. Então, qual é o prefixo para 2? Então, vamos lá. Met, et. Então, é et. Por ser uma ramificação, termina em quê? Em il. Então, é um etil. Então, no carbono de número 1 eu tenho hidroxi e no carbono de número 2 eu tenho etil. Então, se a gente seguir a primeira forma de dar nome, eu vou colocar 1 hidroxi, 2 etil, benzeno. Ou, se não, eu posso colocar o quê? Que no carbono de número 2 eu tenho 2 etilfenol, né? 2 etilfenol. Ou ainda, se eu levar em consideração as posições orto, meta e para, aqui é uma posição que adjacente, ou seja, ao lado da hidroxila, nesse carbono de número 2, né? Então, ela é uma posição que orto. Então, aqui é orto, para lembrar, orto, meta e para, né? Então, aqui ele está na posição orto, né? Então, posso colocar orto, o nome do meu substituinte, né? Da minha ramificação, que é o etilfenol. Aí, vamos para o segundo exemplo. Aqui eu tenho um hidroxi, né? 2 e 3. Então, no carbono de número 3, eu tenho uma ramificação. Qual é o nome dessa ramificação? Essa ramificação ela recebe um nome específico. Por quê? Porque ela tem uma dupla ligação. O nome dessa ramificação é chamado de vinil. Então, no carbono de número 1 eu tenho uma hidroxila e no carbono de número 3 eu tenho um vinil, né? Então, eu posso colocar 1 hidroxi, que é a posição da hidroxila, 3, né? Vinil, benzeno. Ou, se não, ainda eu posso colocar que eu tenho 3 vinil, fenol, porque isso aqui é a função fenol. Ou, se não, a gente pode definir as posições. Cadê?
orto e meta. Então, na posição meta, né, eu vou ter o quê? Um vinil. Então, meta, vinil, fenol. E lembrando, por que eu começo a contar daqui para cá? Ó? 1, 2, 3, e não 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque, lembra, tem que ter uma prioridade, aonde eu chego mais rápido aos meus grupos, ou seja, ao grupo funcional, que é a prioridade, depois a insaturação e depois a ramificação. Então, 1, 2, 3. Aqui, a minha ramificação está no terceiro carbono. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, essa ramificação estaria no quinto carbono. Então, qual é o mais rápido? É vindo por aqui, né? Então, 1, 2, 3. Então, a gente vai dar nome a outros compostos. Então, aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Né? Então, na posição 4, ou se não, 1, 2, 3, 4. Então, não faz diferença. Então, na posição 1, a gente tem o hidróxido, e na posição de número 4 tem o quê? Vamos lá. 1, 2, 3. Então, temos 3 carbonos. Só que essa ramificação, ela também tem um nome específico. Se a gente lembrar, ela é iso, porque a gente tem um CH ligado a CH3 e CH3, né? Então é iso. Mas é iso o quê? Tem quantos carbonos? 3, né? Iso porque é igual, né? Ou seja, esse lado é igual a esse, né? Então tem 3 carbonos. Então, met é etprop. Então é um isopropil. Então, no carbono de número 1 é um hidróxido e no carbono de número 4 é um isopropil. Então, pode ser 1 hidróxido, né? 4 isopropil benzeno. Ou, se não, eu tenho o quê? 4 né? 4 isopropil fenol. Ou ainda, vamos lá, orto, meta e para, né? Para isopropil, propilfenol. Aí, aqui, né, nesse segundo composto, a gente tem duas hidroxilas. Uma, duas, né? Um, dois, três, né? Então, eu tenho uma hidroxila na posição de número 1 e tenho uma hidroxila na posição de número 3. Então, pode ser 1, 3, di. Por que di? Porque eu tenho duas hidroxilas de hidroxibenzeno, né? Benzeno porque benzeno é isso daqui e as hidroxilas. Ou se não, ó, carbono de número 1, carbono de número 2, carbono de número 3. Então, orto, meta. Então, meta de hidroxibenzeno. Um outro composto também que é considerado uma função de fenol, porque é um composto aromático ligado a uma hidroxila, né? É o naftaleno, né? Que a gente também já viu na aula de hidrocarbonetos, que era o naftaleno. Então, a nomenclatura dele pode ser pelas posições alfas e betas, né? Por exemplo, ou se não pela aqui, ó, 1-hidroxinaftaleno, né? Porque aqui é o carbono de número 1, ou seja, o carbono de número 1 é sempre o que está ligado à hidroxila. Carbono de número 1, 1-hidroxi, e aqui, né, o nome desse composto aromático é naftaleno, ou se não, alfa-naftol. Aqui a gente está na posição que? Beta, né? Lembrando que aqui é alfa e aqui são as posições beta. Então pode ser 2-hidroxinaftaleno ou beta-naftol. Então as propriedades dos fenóis. Então eles são compostos polares, né? Porque a gente tem um elemento eletronegativo que é o oxigênio. Então toda vez que eu tenho, toda vez não, na maioria das vezes em que eu tenho uma diferença de polaridade dentro da minha molécula, ou seja, eu tenho algum átomo que é mais eletronegativo do que outro, eu tenho uma molécula polar, né? Então, por isso que eles são polares, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que esse carbono que está ligado aqui, né? Os difenóis, eles possuem ligação de hidrogênio entre si, né? Que se a gente lembrar, a gente tem as forças de London, a gente tem a dipolo
né, as forças de London, que também é chamado de dipolo induzido, a gente tem dipolo permanente e a gente tem a ligação de hidrogênio. E para ser uma ligação de hidrogênio, o átomo, né, tem que ter um átomo de hidrogênio, mas tem que estar ligado ao grupo FON, que é esse hidrogênio ou ligado ao flúor, ou hidrogênio ligado ao oxigênio, ou hidrogênio ligado ao oxigênio. E por ser uma hidroxila, a gente tem essa questão de ligação de hidrogênio, né? Então, a reatividade, o benzeno, né, o fenol, o benzenol, que está aqui representado, ele reage com a água, forma o ânion fenóxido e o íon hidrônio. Se a gente lembrar que a definição de arrênios de ácido é toda substância que em meio aquoso libera o íon hidrônio. Então, por isso que eles têm um fraco caráter de ácido, né? Porque a gente forma um ânion e, além disso, a gente está liberando o íon hidrônio. E por conta desse caráter, né, ácido fraco, ele também pode reagir com bases fortes. Então, o fenol reagindo com uma base forte forma um sal mais água. Lembrando que todo ácido reagindo com uma base forma sal mais água, né? Então, e aqui a gente tem o etanol com hidróxido de sódio, onde essa reação não ocorre, porque o etanol não é um ácido fraco, né? As principais aplicações dos fenóis é nas resinas e explosivos e também pode ser bactericida.